Olá, seja muito bem-vinda à semana Porque o Meu Filho Não Dorme. Se você está aqui, eu imagino que você esteja exausta, cansada, no limite do estresse, sem saber mais o que fazer para que o seu pequeno ou a sua pequena durmam melhor. Muitas vezes a gente acaba até se sentindo uma péssima mãe por não saber como fazer os filhos dormirem, por achar que talvez nós ou eles tenhamos algum problema, porque dormir deveria ser algo natural do ser humano. E por que é que isso está tão difícil de acontecer? Eu acredito que você é a mãe certa para o seu filho, para a sua filha. Apenas você ainda não tem a informação certa para ajudá-los. E isso aconteceu comigo também. Eu também tenho filhos, 3 filhos, 2 meninos e uma menina no céu. E através desse conhecimento a que eu tive acesso através de muito estudo e através dessas aulas que eu vou te entregar gratuitamente nessa semana, você vai compreender profundamente a respeito dos seus filhos e os caminhos de solução para ajudá-los e ajudar a você e a sua família também. E se você não me conhece ainda, me chamo Olivia Tubby. Sou terapeuta especialista em psicologia pré e perinatal, terapia floral, linguagem do corpo, constelação familiar e programação neurolinguística. E unindo todo esse conhecimento, eu já consegui ajudar mais de 2.000 famílias a melhorar o sono dos pequenos. Mas antes, eu preciso que você também entenda da onde vem essa dificuldade. Vamos lá? Você dorme bem quando está nervosa, está magoada, está com raiva, ansiosa, teve um susto, se sente rejeitada, se sente insegura ou com medo? Perceba aí na sua vida se quando você está se sentindo de alguma dessas formas, se você consegue dormir tranquilamente. Ou se você fica naquelas noites, rola de um lado, rola do outro, vira, desvira e não encontra uma posição confortável e o sono não vem, mesmo que você esteja muito cansada. E por que é que isso acontece com o seu corpo? Porque você está no estado de estresse e quando estamos estressados, nosso organismo produz um hormônio chamado cortisol. Ele é um hormônio que cuida justamente do estado de estresse, deixando o organismo em alerta. A função dele é nos preparar para enfrentar um possível perigo. Se eu me sinto com medo, insegura, significa que existe um risco. Então, o meu corpo, muito sábio e inteligente, vai me preparar para esse estado de fugir dessa situação perigosa ou enfrentar essa situação. Então, o organismo começa a funcionar de uma forma totalmente diferente que deveria funcionar caso eu estivesse relaxado e tranquilo, pronto para dormir, para descansar. Então, se eu me sinto de alguma dessas formas, estou estressada e produzindo cortisol. E o cortisol em excesso no nosso organismo tem uma série de consequências, os efeitos do cortisol. Você conhece quais são eles? Então, o hormônio do estresse, o cortisol, ele provoca irritabilidade e agitação na gente. Ele também altera os padrões do sono, justamente porque ele é o hormônio do alerta. Também problemas digestivos, como cólicas, refluxo, vêm pelo excesso de cortisol no organismo. Aumento também da sede, é uma consequência do nosso estado de estresse. Então, quando o bebezinho quer mamar toda hora, você fala, mas não é fome, mas muitas vezes pode ser sede. Tá? E o cortisol também potencializa inflamações e alergias. Então, alergias de todos os tipos e as inflamações, inflamação de garganta, de ouvido, tudo isso porque o cortisol em excesso no organismo, ele faz com que a capacidade imunológica tenha uma queda. E por isso que os pequenos tendem a adoecer com mais frequência. E a longo prazo, a longo que eu digo num bebezinho, é quando ele estiver na idade escolar, na fase de alfabetização. Ele pode ter um impacto na capacidade de aprendizagem, justamente porque o cortisol no sangue, ele tem uma influência direta no desenvolvimento cerebral.
E aí você pode estar se perguntando, mas Olivia, por que eles estão tão estressados? Eles têm sentimentos, né? Um bebezinho sente tudo isso? Opa! Os bebês sentem tudo desde o momento da concepção, durante a gestação inteirinha. Eles estavam sentindo tudo o que a mãe viveu enquanto ele era gerado. Então perceba aí como é que você imagina que o seu filho se sentia ao dormir assim, quando estava dentro de você. Será que era frio ou era quentinho? Será que era silencioso ou ele percebia, né, os barulhos do seu coração, do seu intestino, né? Será que ele se sentia protegido ou desprotegido? Ele estava, né, com uma proteção em torno dele, fisicamente falando, ou ele estava num lugar assim totalmente livre, né, super espaçoso, ou era apertadinho? Ele percebia a sua presença ou você não estava com ele? Claro que eu estou fazendo perguntas para você perceber como era dormir assim. E aí, depois que ele nasce, como você acha que o seu filho ou sua filha se sente quando vão dormir assim? É quentinho ou é frio? É apertadinho ou é espaçoso demais? Isso causa uma sensação de medo ou segurança? Será que ele acha que você está junto mesmo? Ou será que ele pode pensar que você está deixando ele, né? Está abandonando? Como ele se sente nessa situação se por 9 meses, em média, ele dormia daquela outra forma? O que é que um bebê sente quando ele é colocado para dormir assim? E aí você começa a perceber que isso desperta uma série de sentimentos no bebê. E ele entra no que chamamos de incoerência emocional. Então, antes era de um jeito, era a vida como ele conhecia. E agora é totalmente diferente. Então, isso fica incoerente, não faz sentido para ele ficar longe da mãe, ficar sem ouvir o seu coração, ficar sem a sua presença, o contato físico. Tudo isso para ele é assustador, é aterrorizante, principalmente se houve alguns eventos pós-parto que eu vou falar ainda na próxima aula. Mas só para você começar a perceber que esse simples fato de dormir longe da mãe é algo muito diferente, é algo que pode ser terrível para eles. E no estado de incoerência emocional, eles entram em estado de estresse, no que chamamos de eixo do cortisol, ou seja, cortisol sendo produzido a todo vapor. Então, agora que você já percebeu que quando você está magoada, irritada, teve uma briga no seu relacionamento, o dia lá no seu trabalho foi péssimo, poxa, o seu sono não é tranquilo. Então, como você acha que o seu filho dormiria se ele se sente assim? Então, ele sente mágoa, medo, irritação, ansiedade. Tudo isso vem de histórias que você, mãe, está vivendo nesse momento e também de histórias que ele viveu junto com você durante a gestação ou depois do nascimento. Porque mãe e filho estão em simbiose. Simbiose emocional. O que é isso, Olivia? Tem vários nomes, tá? Dependendo do livro, tem um termo diferente, mas você pode entender como associação, conexão, ressonância, entrelaçamento entre mãe e filho no nível emocional, físico, fisiológico, neural e psicológico. Ou seja, em todos os aspectos, mãe e filho continuam extremamente conectados mesmo após o nascimento. Tudo o que a mãe sente, os filhos sentem em tempo real, desde o momento da concepção até em torno de 7 anos de idade. E isso já foi comprovado pela ciência. Um dos vários livros que já fala sobre isso é esse, A Biologia da Crença, do cientista, pesquisador, médico americano Bruce Lipton. Um trecho do livro, né, uma foto de uma página, diz assim: as diversas evidências científicas que surgiram na última década nos levaram a reavaliar as habilidades mentais e emocionais das crianças antes do nascimento. Os estudos mostram que, acordadas ou dormindo, as crianças, estão constantemente sintonizadas com as ações, os pensamentos e os sentimentos da mãe. Então, essa é uma forma dos filhos sentirem o que a mãe está sentindo. Então, se a mãe está passando por estresse, o que já é comum, né, com a chegada de um bebê, os filhos estão sentindo, conectados nesse estresse. E o corpo deles entra na
fisiologia do estresse, que é produzindo o cortisol. E aí você já ouviu falar em leite estressado? E o cortisol chega pelo leite materno. E aqui, gente, eu não tô falando que é para parar de amamentar, pelo amor de Deus. Não é essa a mensagem que eu quero passar, mas é que para você tome consciência de que se você está num estado de estresse, o cortisol também está chegando para o seu filho. Então, existem já alguns artigos publicados em português, como esse. O cortisol presente no leite materno influencia no temperamento do bebê. E esse em inglês, né, traduzido, quando o estresse chega com o leite da sua mãe. Então, se você buscar aí na internet, você vai encontrar artigos falando sobre isso. Então perceba o quanto é importante você entender o porquê que seu filho tem a dificuldade de dormir, que não é por acaso, que não adianta você só arrumar a rotina ou fazer alguma técnica de ensinar a dormir, deixar chorando ou arrumar a alimentação. A questão não é só essa, a gente precisa entender tudo como funciona para agir no local certo e aí sim você vai ter os resultados. E por que eu tô te falando isso? Se isso é uma informação que pode ser tão chocante para você nesse momento, para você entender que a questão da dificuldade do seu filho dormir não é porque o seu filho é chato, não é porque você é uma péssima mãe, não é porque a rotina está errada, eu dou o peito, ele se associou ao peito para dormir e isso foi errado. Então a gente foi pegando o que a gente encontra na internet, em sites, no Google, no YouTube e tendo a impressão de que a situação do sono é simplesmente um problema de sono. E não é. O sono é só a ponta do iceberg. Existem outras questões que estão por trás disso. Então, em primeiro lugar, é importantíssimo você entender, porque senão você não vai conseguir reverter este quadro. E a partir disso, a gente vai agora para os caminhos de solução. Então perceba que se o seu filho está conectado em você, aos seus sentimentos, quando o casal não está em harmonia, tem desentendimentos, conflitos, se você está preocupada, magoada, frustrada com o parceiro, com a parceira, tudo isso vai interferir também na fisiologia do seu filho, que vai entrar em estresse juntamente com você. E se você também está, independentemente do relacionamento, se sentindo extremamente cansada, irritada, isso também impacta no seu filho como um todo e principalmente no sono, porque o sistema nervoso dos bebês funciona dezenas de vezes mais devagar que o de um adulto. Então ele funciona cerca de 60 vezes mais devagar que o seu ou o do pai dele. Isso significa que quando a situação no entorno do bebê é muito tensa ou agitada demais, isso sobrecarrega o sistema nervoso do bebê, que vai entrar em modo de estresse. Por isso, mães ansiosas e agitadas sobrecarregam o sistema nervoso, que tem uma velocidade de processamento muito menor, e isso causa o desconforto. Então você já deve ter percebido que quando você vai com seu filho para um evento, para uma festa, um aniversário, que tem muita gente, quando você chega em casa, seu filho tá assim, o bebê principalmente todo incomodado, ele quer dormir, tá exausto e não consegue, justamente porque o sistema dele foi muito sobrecarregado e ele tá em estado de incoerência emocional, produzindo muito cortisol. E aí, mesmo cansado, ele não consegue relaxar e o sistema dele está em estresse. E qual é a solução? Explique antes de fazer a atividade o que vai acontecer, como vai acontecer e em tom calmo. Então você vai dar o banho no seu bebê, você fala: filho, agora nós vamos tomar um banho, a mamãe vai tirar a sua roupinha, vou colocar você na banheira ou no chuveirinho, e aí mamãe vai te ensaboar, a gente vai trocar a roupinha, depois eu vou te dar o mamá, e aí nós vamos para o quarto e você pode relaxar. Você vai explicar tudo. E você pode pensar: mas Olivia, meu filho só tem 4 meses, é recém-nascido, ele não entende nada ainda. Pelo contrário, ele está entendendo tudo.
Bebês são seres extremamente conscientes desde a barriga. Eles apenas não conseguem verbalizar com palavras como nós ainda. Então, eles vão usar os recursos que eles têm, que é chorar, espernear, gritar, morder, enfim. Do jeito que eles podem, eles vão mostrar, mas eles têm consciência e sentimento assim como nós. E você vai diminuir o ritmo dos movimentos e a transição de uma situação para outra. Ou seja, você vai explicar e os movimentos têm que ser mais tranquilos. Não pode pegar e levar a criança de um lugar, levar para o outro. Ela estava em casa, daqui a pouco põe no carro, sai, vai para uma festa. Isso é demais para eles e vai impactar no sono depois. Então, lembra que eu falei da simbiose emocional? Como que você se sintoniza com o seu filho? É olhando olho no olho, vibrando amor. Quando você faz isso, tem um poder sobre a fisiologia do seu filho. Ou seja, ele entra num eixo que se chama eixo da ocitocina, que é o hormônio do bem-estar, da tranquilidade, do vínculo, do afeto. E é isso que promove o bem-estar dele, a segurança, e ele vai poder relaxar para dormir. A comunicação olhando olho no olho com o filho é extremamente poderosa. Ele vai direto no cérebro límbico. Porém, se você fizer isso, se sentindo agitada, irritada, isso vai ter o efeito contrário, porque ele vai sincronizar imediatamente com o seu estado emocional. Portanto, você precisa se cuidar em primeiro lugar. Aí está a chave. Nós achamos que o problema está nos filhos e não é a verdade. A verdade é que eles estão dependentes do nosso estado emocional e isso tem um grande poder de transformação sobre os filhos. Portanto, cuide de si mesma. Você precisa buscar um tempo de relaxamento, do que você gosta de fazer, que vai te promover uma sensação de alívio, de bem-estar. Pode ser através de um hobby que você goste, dançar, malhar, de repente você gosta de ler, de repente você gosta de correr, caminhar no parque. Você precisa de um tempo para você. E isso não é luxo, isso é a prioridade para o bem-estar do seu filho, da sua filha. Então, você vai se organizar para fazer isso, tá? Pode ser um esporte. O esporte é ótimo porque, através da atividade física, nós liberamos o cortisol que está em excesso no nosso corpo. Então, o esporte é muito bom. O esporte da sua preferência. E buscar terapias holísticas. Sabe que são terapias holísticas? Que cuidam de nós como um todo, da parte mental, emocional, espiritual e física, consequentemente. Então, você vai buscar a terapia que você mais se identificar. Por exemplo, yoga, meditação, reiki, acupuntura, temos florais, que é a minha especialidade, temos aromaterapia, pode ser alguma massagem, pode ser N coisas. Nós temos inúmeras terapias holísticas e é através do cuidado do nosso emocional que os filhos vão também se acalmar, porque eles estão em simbiose conosco, tá? Então, essa é uma chave e através da sua melhora o seu filho também vai se beneficiar, porque os filhos sentem aproximadamente 40 a 50% do que é da mãe, tá? Consciente e inconscientemente. O que isso significa? Significa que aquilo que eu, mãe, estou vivendo, seja no meu trabalho, seja no meu relacionamento, seja, enfim, na minha vida pessoal em geral, meu filho está sentindo isso em conjunto comigo e ele vai manifestar isso no corpo dele e também no sono dele, tá? E o que é sentir conscientemente? É o que eu sei. Eu estou hoje super magoada com o meu parceiro. Então, isso eu sei, está consciente. Porém, existem os sentimentos que são inconscientes, que é uma mágoa que eu tenho lá da infância, da minha mãe, que é algo que não está bem resolvido dentro de mim. Então, eu me irrito facilmente com a minha mãe, e aí eu desconto no meu filho, aí eu falo, mas não está acontecendo nada demais. Isso é um sentimento que eu não tomo consciência, mas que ele está lá. E caso você não saiba, 95% dos nossos sentimentos são inconscientes. Então, já deu para perceber que se o ato de dormir
tem uma conotação, um significado negativo de estresse, de medo, de insegurança para o seu filho ou para sua filha, isso não vai ajudar, só vai atrapalhar porque ele vai entrar no eixo do cortisol. Então, você precisa criar âncoras positivas. O que são âncoras? A gente chama de âncoras aquilo que é um recurso que vai ajudar positivamente, que a gente vai ter uma experiência, uma sensação positiva associada ao ato de dormir. Então, isso pode ser ler uma história desde bebezinhos, tá? Lembra que eles são conscientes. Pode pôr uma música suave, uma música que talvez você goste de ouvir, ou você ouvia na gestação. Você pode fazer uma massagem. Alguns bebês aceitam super bem, outros não. E existe um motivo para esses que não aceitam o toque físico, tá bom? Eu vou explicar isso na aula que vem. Você pode, de repente, deixar uma roupa sua que tá com o seu cheirinho, tá? Para eles dormirem juntos com essa roupinha, para que eles sintam o seu cheiro, a sua presença, mesmo quando você não está junto deles durante o sono. E usar palavras de segurança. Filho, você está seguro e protegido aqui. A mamãe não vai embora. Quando você acordar, eu estarei aqui te esperando. Está tudo bem. Eu sei que você está com medo, mas pode ficar tranquilo que aqui mamãe está te protegendo mesmo quando você dorme. Então você precisa reverter todas as experiências negativas que já ocorreram em relação a dormir. E assim, aos poucos, você vai mudando a experiência do dormir, tá bom? Então, a aula de hoje eu falei um pouquinho sobre como a parte, né, externa do bebê interfere. Externa que eu digo é a mãe, é o pai, às vezes tem uma cuidadora dentro de casa que também está estressada, isso tem alguma interferência neles também. Tudo isso você precisa avaliar para ver aonde que está interferindo no seu filho para que ele esteja produzindo o cortisol ou recebendo o cortisol, ok? E na próxima aula eu vou detalhar como a gestação e o parto interferem no sono e na vida dos seus filhos. E aqui eu vou deixar já adiantado quais são os principais fatores que influenciam, né, na questão do sono principalmente. Se a gestação não foi esperada, se o bebê era esperado do sexo oposto ao que ele veio, se é uma gestação pós-perda gestacional, se houve perda de um dos gêmeos, se foi por fertilização in vitro, se houve luto, separação ou estresse durante a gestação e nascimentos que foram difíceis, tá? Podem ser partos com estresse e medo por parte da mãe, ou com o uso do fórceps, extrator a vácuo, se houve risco de vida para o bebê ou para a mãe, se houve internação também para o bebê ou para a mãe, a separação pós-parto, esqueci de colocar aqui o cordão umbilical enrolado também e a depressão pós-parto. Gratidão para você que assistiu até aqui. Espero que essas informações tenham feito a diferença para você entender a respeito do que está acontecendo aí com os seus filhos. E se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguma amiga, algum familiar, compartilhe este link e peça para ela entrar aqui no grupo também. E no dia agendado aqui nessa página eu vou enviar as próximas aulas dentro do grupo do WhatsApp ou pelo Messenger. Então, para continuar vendo as demais aulas da semana, é importante que você entre no meu grupo do WhatsApp ou pelo Messenger para receber os links das aulas que serão liberadas nas datas aqui abaixo, ok? Tchau, até lá!